Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs. Quem vos cumprimenta é o seu irmão em Cristo, o pastor Wanderley Coutinho. Estamos chegando para mais um momento de fé, momento este de esperança, momento da oração da noite. Para algumas pessoas é a oração já da madrugada, da manhã, da tarde, não importa a hora que você esteja recebendo o conteúdo. Tenho certeza que a bênção do Senhor, ela vai te alcançar, tá bom? Deus te abençoe, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e estamos aqui para orar. Então vamos orar, meus irmãos. Vamos falar com Deus. Não fez o seu pedido ainda? Faça-o no chat e também na descrição deste vídeo, tá bom? Isso, oremos a Deus. Pai querido, Pai amado, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me coloco diante de sua presença em oração na noite desse dia, nesta oportunidade a qual o Senhor nos concede na sua presença. Meu Deus, o dia está terminando, mas o Senhor continua sendo o nosso Deus. As notícias podem preocupar, os relatórios podem assustar, mas acima de tudo, o Senhor está no teu trono. Pai, eu apresento agora cada internauta desse canal, cada família representada, cada pedido de oração que foi escrito, cada lágrima derramada ao longo desse dia. Senhor, visita agora os lares, entra nas casas onde há discussões constantes, entra nos quartos onde alguém chora em silêncio, entra nas salas onde a ansiedade tem dominado, entra nos hospitais onde alguém aguarda um diagnóstico. Meu Deus, nesta noite, quebra toda a opressão espiritual, repreende todo espírito de medo, repreende a insônia, repreende os pesadelos, repreende pensamentos negativos e destrutivos. E se há alguém lutando contra a depressão, visita agora. Se há alguém lutando contra vícios, fortalece agora. Se há alguém pensando em desistir da vida, sopra esperança, Senhor, nesta pessoa agora. Sopra esperança, ó Deus, neste homem, nesta mulher, agora, em nome de Jesus. Pai, cobre cada internauta com os teus sangue, coloca os anjos ao redor de cada um, guarda as portas, guarda as janelas, guarda os caminhos. Senhor, olha para o Brasil, olha para a nossa sociedade tão ferida, tanta violência, tanta corrupção, tanta desigualdade. Levanta líderes e íntegros, protege nossas crianças, guarda nossa juventude, traz avivamento espiritual sobre esta nação. Pai, nesta noite, nesta oportunidade eu oro pelos desempregados, abre portas. Eu oro pelos empresários aflitos, dá estratégias. Eu oro pelos enfermos, traz cura. Tu és o Deus que fecha a boca do leão. Tu és o Deus que abre o mar. Tu és o Deus que ressuscita, ó Deus, o que estava morto. Se há algo paralisado, meu Pai, na vida de alguém, move agora. Se há portas fechadas há anos, abre agora. Se há promessas esquecidas, reacende agora, Senhor. Pai, renova as forças dos cansados, renova a fé dos abatidos, renova a esperança dos que estão desanimados. Que esta noite não seja uma noite comum, que seja uma noite de libertação, seja uma noite de cura interior.
uma noite de restauração familiar, uma noite de esperança, e que aos que acordarem amanhã, ó Deus, venha acordar já com testemunho, sim, ao esta pessoa acordar amanhã, que testemunhos surjam, que milagres aconteçam e que teu nome seja glorificado. Nós entregamos nas tuas mãos, meu Pai. Abençoa de uma forma especial, manifestando assim a sua glória, o seu poder. Pai, eu entrego nas tuas mãos todos os teus filhos e filhas, seus pedidos, suas preocupações, a sua ansiedade. Sim, meu Pai, eu entrego perante o Senhor. Eu abençoo também os aniversariantes do dia, da semana. Ó Deus, eu entrego todos nas tuas mãos. Deus, que a tua bênção repouse sobre a vida de cada um. Abençoa poderosamente, meu Pai, a Áquisa, que completou mais um ano de vida no dia de ontem. Ó Deus, abençoe o Hernandes, toda a família, Senhor, todos os aniversariantes desta semana, desse dia, eu entrego nas tuas mãos. Nós abençoamos poderosamente, meu Pai, a cada um, a cada irmão, a cada irmã. Ó Deus, e que a tua bênção repouse sobre a vida de todos os teus filhos. Recebe esta oração, Senhor. Nós declaramos que estamos debaixo da tua proteção, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus, graças a Deus. Que maravilha, né? Irmãos, pode declarar: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Declare: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Pode declarar em nome de Jesus. Isso. Glória a Deus, graças a Deus. Que maravilhas. Prezados, eu gostaria de ler a palavra de Deus com vocês. 1 Samuel, eu vou ler aqui, deixa eu abrir aqui. 1 Samuel, capítulo é o 3, e o versículo é o primeiro. 1 Samuel, capítulo 3, verso 1 diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Olha só, o texto diz que a palavra do Senhor, ela era de muita valia naqueles dias. Olha o que o texto está dizendo. De muita. A palavra do Senhor era muito rara naqueles dias. Não havia visão manifesta. Mas era de muita valia. Mas vamos lá. E era raridade. Vivemos também dias, meus irmãos, parecidos, né? Muita informação, muito barulho, não é? Muita opinião, mas pouca escuta da voz de Deus, como nos dias de Samuel. Ou pouca escuta a voz do Senhor. Amém? Nós estamos vivendo esses dias na face da terra. A sociedade está acelerada, a sociedade está ansiosa, dividida. As pessoas sabem de tudo pelas redes sociais, não é? Não são assim? De tudo, mas não sabem discernir a direção de Deus. Não é? E quando a voz de Deus se torna rara, 3 coisas podem acontecer. A moral se enfraquece. Quando não se ouve Deus, cada um faz o que acha certo. Valores são relativizados. O pecado, ele vira normalidade. Isso, quando não se ouve Deus. Cada um faz o que dá na telha. Valores são relativizados, o pecado vira normalidade. Outra questão que observamos é que a ansiedade domina.
sem direção espiritual, a alma ela fica inquieta e as pessoas vivem pressionadas, comparando-se, competindo, sempre insatisfeitas. Estão vivendo esse contexto hoje de pessoas que ficam compara a vida dela com a da outra, e dá uma comparação. E vai, sabe? E aquele espírito de competição. Sabe? Um querendo fazer melhor do que o outro, e as pessoas vivem sempre insatisfeitas. Estamos vivendo hoje no mundo onde a identidade ela se perde. Uma geração que não ouve Deus esquece quem é. Exatamente. Naquela época, Deus ele vai levantar Samuel. E hoje Deus ainda levanta homens e mulheres que dizem: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Talvez o maior milagre que a sociedade ela precisa na atualidade, meus irmãos, não seja financeiro, não seja político. Talvez a maior necessidade da sociedade seja a necessidade espiritual. Ei, precisamos voltar a ouvir Deus, precisamos voltar ao altar, precisamos ensinar os nossos filhos a orar. Eu até preguei no último domingo e também, hoje eu até coloquei nos meus stories do Instagram, parte da mensagem nos stories, e sobre essa questão das crianças, que os pais hoje esqueceram de ensinar, não estão ensinando mais a nossa geração e as crianças. E eu falei que os pais, às vezes as crianças sabem a senha do Wi-Fi da casa da avó, do tio, da tia, da mãe. Ele sabe a senha do Wi-Fi, ele sabe de cor tantas coisas e não sabe um versículo bíblico de cor. Ele não sabe. E eu falei muito sobre isso. Aí vamos lá, nós cobramos da geração, mas o problema da sociedade, nós cobramos sociedade, mas o maior problema da sociedade é dentro de casa. Porque quando nós omitimos dentro de casa, isso vai para a sociedade. Quando não se tem exemplo dentro de casa, isso vai para a sociedade. Então, você fala, mas por que a sociedade está assim? A pergunta deveria ser o seguinte: por que a minha casa está assim? Por que eu não oro? Por que eu não me posiciono diante de Deus? Então, precisamos ensinar os filhos a cantarem hinos. Os filhos aprendem a cantar músicas mundanas, música de palavrões, e não aprendem hinos da igreja. E muito cuidado com os filhos, uma exposição à tela e de uma forma desregrada. Às vezes as crianças ficam ali para dar sossego aos pais deixam o telefone na mão das crianças e ele fica ali sem limites. Tem muitos pais que deixam, não tem regras, aí a criança fica o tempo que ela quiser ali, exposta à tela, a um telefone, a joguinhos, enfim. Muito cuidado. Ensina essa criança a orar, ensina da palavra de Deus e ensine com o seu exemplo. Agora, estão vivendo também as casas dos pais não oram mais, não buscam mais a Deus. E aí, como é que o filho vai buscar também? É responsabilidade da gente.
Precisamos ensinar os nossos filhos a orar. Eu falo nossos filhos, os meus já estão criados, né? Mas ensinem. Quando a voz de Deus, ela volta a ser ouvida, a casa ela se organiza, a mente ela se acalma, a sociedade se transforma. Então, que esta noite Deus encontre internautas dispostos a ouvir a voz de Deus, como Samuel estava disposto a ouvir a voz de Deus. Amém? Guarde esta palavra no teu coração, mas estamos perdendo tempo com muita coisa que não edifica. Como eu disse no início, muita informação no mundo em que vivemos e pouca presença de Deus. Sabemos, às vezes, tudo lá de fora, menos sobre Deus. As crianças, os adolescentes. Aí, se os pais não se colocam na brecha da intercessão, se nós não nos colocarmos na brecha, o inimigo ele vai se colocar na brecha e ele vai destruir os valores, os princípios dos nossos filhos. Então, a maior mudança que nós precisamos, às vezes falamos assim, vai vir pelo Congresso. A maior mudança ela vem de dentro da nossa casa. Quando as casas voltarem a orar, quando as famílias voltarem a estudar a Bíblia junto, a fazer o culto doméstico, voltarem a fazer isso, eu creio que vai haver uma mudança neste país, vai haver uma mudança na sociedade. Amém? Então, precisamos treinar os nossos filhos, precisamos ensinar esses valores. Depois dá uma passadinha lá, inclusive passa lá no Instagram da igreja lá tem tem alguns flashes lá, né? Dos louvores que foram entoados, também da mensagem, das saudações, tem lá, passa lá, @IPFV Colatina, ou eu também compartilhei algumas coisas no meu Instagram, também nesse dia de hoje, mas na verdade lá nos stories eu compartilhei. Mas busque a Deus e muito cuidado, dê ouvido à voz do Senhor. Precisamos ouvir a voz do Senhor, não é? Preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança do começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Ouça depois esse louvor da cantora Sara Farias para você ver. É muito forte. Preciso calar todas as vozes, menos a voz do Senhor. É o que nós precisamos fazer. Amém? Deus abençoe. Eu fico por aqui. Eu volto com vocês 0 horas aqui nesse canal. Colatina amanhã de manhã, hein? Estarei com vocês e amanhã à noite também. De manhã e à noite estaremos na igreja com os irmãos. Estarei ali tendo a participação no culto. Bom, amanhã de manhã e também amanhã à noite. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Até logo mais, gente. A paz.